Vamos mostrar uma reportagem do jornal Folha de São Paulo. A imagem 2 aí. Essa casca é diferente. Olha, pois é. Governo mente ao afirmar que não dispensou oferta de ajuda do Uruguai ao Rio Grande do Sul. Nota da Secom omite lanchas e drones colocados à disposição pelo país vizinho. Aí tem uma outra da Folha em seguida. Governo Lula afirma que não recusou a oferta do Uruguai e diz que respondeu à avalanche de fake news. Folha revelou que o Brasil dispensou oferta de ajuda por 2 lanchas, 1 avião e 2 drones. Aí o governo federal ele fez notas longas, eu trouxe aqui só um exemplo. Folha acusa o governo de mentir, mas não mostra qual é a mentira. É uma nota, portanto, da Secretaria de Comunicação Social. O que se passou? Você sabe que o Uruguai faz divisa com o Rio Grande do Sul. Vamos começar por aí, né, gente? Faz fronteira. E aí o Uruguai, um país amigo, irmão do Brasil, colocou à disposição do governo federal alguns itens ali com toda boa vontade, inclusive um super avião, que pelo que disse o governo federal, não tinha condições de ser usado na situação que está o Rio Grande do Sul agora, com pistas danificadas e etc. Então foi uma recusa parcial que gerou essa troca aqui de acusações entre o governo, Folha de São Paulo, A gente tem que dizer o que sim, né? Aceitou ajuda, mas não de tudo. Eu não acredito nessa versão absolutamente de recusa. Eu acho que a chave está nas palavras e o jornalismo tem um compromisso com as palavras, né? Uma coisa é você recusar, outra coisa é você dispensar, né? Tente imaginar, na analogia primária aqui, uma pessoa que está doente, enferma, e os amigos da família procuram ajudar, alguém telefona e diz, olha, eu estou preparando aqui uma torta para levar aí e tal. Você, não, já temos muitas, e cara, se você puder ajudar e trouxer esse remédio aqui da farmácia, é melhor, né? É isso que se faz em socorro, não é? Eu acreditar, o governo brasileiro disse, ó, Uruguai, não quero esse troço não. Eu não acredito nisso, não é? Não é verossímil Não é verossímil, né? Então, eu acho que não vou classificar, né? Mas eu acho que a palavra está inadequada. Recusa não é o caso, né? E a gente sabe, nós temos décadas de redação, eu pelo menos tenho, né? De fechar jornal, de fechar até primeira página, fechar suplementos especiais. A gente sabe como é importante esse crivo, esse cuidado. Às vezes passa, no sufoco do fechamento, passa uma palavra inadequada, às vezes ela não vem por má fé, não é? Mas eu acho que essa não é a palavra adequada. Não vou mais comentar esse assunto até ler a coluna do Ombudsman da Folha no domingo. Vamos ver por que isso? Porque o Ombudsman, ele tem o mérito, o valor dele, é porque ele vai ouvir para dentro. Conta o que é o Ombudsman para a audiência, muita gente não O sabe. Ombudsman é a figura, é uma espécie de fiscal, né, das edições do jornal, né, principalmente aquelas polêmicas. Então, a Folha adotou, geralmente o Ombudsman, ele é uma figura interna. E alguém que tem carta branca para criticar o próprio veículo. Não, ele faz internamente um trabalho que nós que fechamos jornal, ou que escrevemos, recebe essa crítica, essa crítica interna sobre o material publicado. O que a Folha fez de diferente foi que ela já há muitos anos, ela tornou esse trabalho do Ombudsman um trabalho público. Então, ele tem um mandato, se não me falha a memória, de 2 anos, que pode ser renovado ou não, não é? Para fazer com toda a isenção e sem correr qualquer risco de retaliação interna, etc., essa crítica da edição do jornal, todo domingo, para que o público, o leitor, possa ler e avaliar, né? E a gente já vimos, a gente acompanha isso há muitos anos, todos nós, e sabemos que é um trabalho bastante isento. E por que eu quero esperar o Ombudsman? Porque ele vai para dentro, ele colhe as informações do que foi o processo, trabalha aquilo, vê as respostas dos órgãos, dos envolvidos, né, e faz um trabalho de minúcia. E nos dá isso para nós podermos avaliar com precisão o que houve, não é? Então, assim, correndo o risco de falar antes no Ombudsman, eu digo assim, para mim não foi a palavra adequada, recusa, porque recusa passa a ideia de que você simplesmente não quer aquilo, você foi inclusive hostil, passa a ideia de hostilidade, não quero,
né? Quando a gente sabe que deve ter, provavelmente, como houve no caso do avião, a inadequação pelo porte da aeronave, né? Trabalha-se nesse resgate com aeronaves pequenas, até pelas questões da desestruturação do aeroporto, E é né? só pensar também, um caso extremo, aceita tudo e depois não usa porque não tem condições, vai falar, governo aceita e não usa também. Então, quer dizer, tem que ter um critério para Tem que ter isso tudo, critério. né? Agora, de outro lado, Afonso, também é preciso ressaltar Uhum. que isso ganha essa proporção quando o governo reage com raiva, né? Excelente lembrança, Não há por Afonso. que ter raiva nisso. O governo também tem que ser profissional, ou seja, frio e trabalhar com os fatos, né? No caso da NTT, né? Não há desonra nenhuma, nem demérito nenhum em vir como o Foi. presidente da NTT veio a público e explicou, reconheceu que houve um erro. A gente sabe que esse erro é do guarda da esquina, que lá no AI-5 já era falado, né? Foi avisado, que é o problema também da questão das drogas, porque como não há critério para distinguir traficante de usuário, fica a critério do guarda da esquina. Então, olha os erros aí, Sim. como as coisas se juntam. Então, a NTT veio e até é uma explicação, um episódio que nos deixa menos desconfortáveis quando ele mostra que foram 7.928 veículos que passaram no posto fiscal. E houve 6 multas, quer dizer, 6 veículos. E ele reitera, por equívoco e por erro nosso, e as multas vão ser desfeitas. Então, descontextualizar isso faz parte de um jogo de leviandade, Perfeito. enfim. Agora, o governo teria que ter que fazer o mesmo. Não precisa brigar com a Folha de São Paulo. Porque não estamos falando de nenhum jornal, primeiro, desacreditado, segundo, vagabundo, e terceiro, produtor de fake news, né? Então ali cabe um diálogo. Eu dizer, olha, vocês botaram uma recusa aí, então não é isso. Sim. Essa interlocução existe. Sim. Agora, vira público e dizer a Folha mente, aí você está querendo briga, Pô, não é? E a Folha disse o governo mente também, claro, né? porque aí você devolve, aí vira briga de esquina, né? Não dá para sair brigando, né? Eu concordo plenamente com o Bosco e com o Genésio. Olha, não dá para sair brigando com a imprensa por causa de uma manchete que talvez tenha sido um tom acima do que realmente aconteceu. Cabe ao governo dialogar. Aliás, isso falta muito na política, né? Tem que dialogar. É tão simples. Errou, fala assim, liga, ó, fala, ó, seguinte, passa aqui, vamos tomar um café, vamos ver, olha, essa matéria que você fez não é bem assim, a gente aceitou isso, isso e isso. Esclarecer. isso. E não sair com 5 pedras na mão, querendo massacrar, sei lá. Ocorre, Afonso, é assim, o governo ao reagir assim, quer dizer, se dirige à Folha de São Paulo, chamando-a de mentirosa, ele presta um desserviço ao próprio combate à fake news. Perfeito. Porque, de repente, você pega um episódio que não é absolutamente mentiroso, não é? E transforma, dá a ele um tratamento de fake news, né? Então, quando você faz isso, você está jogando um jornal tradicional, sério, né? Na mesma sacola da turma que faz fake news aí à torta e à direito nas redes sociais, né? Todos nós temos experiências de jornal diferentes uns dos outros, mas todos nós conhecemos como funciona isso, né? Eu já dirigi jornal há algum tempo e era muito comum, e não é só com o diretor, não, é com o jornalista que está no dia a dia também ocorre, a relação com as autoridades públicas. Ou seja, eh, os homens públicos, ministros, políticos, eles têm um canal com o jornalista e com o jornal. E tudo bem. E sempre recorreram a esses canais para se queixar, até para brigar, né? Mas aqui e ali você tinha de tudo. Eu me lembro que um dia, por exemplo, um dos ministros que mais geraram problema, a Denise lembra, era o Sérgio Mota, no governo Fernando Henrique Nossa. Cardoso. Porque o Sérgio Mota era um homem competentíssimo, né? Ágil, mas também era um homem mercurial. O temperamento lá em cima, então ele falava, às vezes, de um probleminha pequeno, aquilo virava né? E às vezes ele
Comigo já aconteceu com outros colegas também, ele ligar para reclamar do jornal ter publicado uma coisa que ele disse em público e que estava gravada. Aí você Ainda fala, fala- era uma coisa meio Ainda racional. falava assim, vocês deviam tudo escrever para o Flash Gordon. Ele falou isso. E os palavrões, né? É. Aí uma vez ele fez isso, eu falei, ministro, o senhor disse isso na comissão da Câmara e está gravado. Ele disse, mas vocês têm que ter bom senso, aquilo não era para sair. Então, assim, mas você chegava a um acordo ali, eu estou contando isso aqui, Claro. porque é divertido também, mas para mostrar que existe essa interlocução e que esse governo não faz, porque ele já vai Na voadora, né? é uma característicazinha do PT antiga.